queridos, é um prazer revê-los novamente, tá? Vou ser bem direto. Nós vimos o texto dissertativo opinativo, né? E nós iniciamos semana passada o texto dissertativo argumentativo, tá? O que foi que eu falei para vocês? Né? Eu disse que os dois apresentam as mesmas características, só que o dissertativo expositivo, né? Opinativo não, expositivo, ele apenas mostrava alguma coisa sem tomar o posicionamento, enquanto o dissertativo argumentativo, ele mostrava, né? Ele mostrava determinada situação, mostrava uma série de coisas, né? Mas ao passo que ele mostrava ali, ele também procurava defender um ponto de vista, tá? E aí eu falei pra vocês o que, tá? Não sei se vocês lembram. Falei que ele tem uma tese, logo na introdução, que é a ideia principal, tá? Falei que ele tem argumentos no desenvolvimento que comprovam que aquela tese está correta, né? E aí, os argumentos, eles podem ser exemplos históricos, podem ser exemplos do cotidiano, podem ser leis, né? Você pode usar livros, né? E assim vai. Depois eu vou falar sobre isso com vocês. E por último, nós temos uma proposta de intervenção, tá? Que fica logo no finalzinho, né? Na conclusão do texto, que responde a 4 perguntas: quem, como, onde e quando, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui, acho que já tá por aqui, tá? Eu vou colocar, vou ler com vocês, né? Nós vamos analisar alguns exemplos, tá? Esses exemplos foram tirados do manual da cartilha de redação do INEP, tá? Se eu não me engano, 2017, e ele fala sobre intolerância religiosa, tá? Então nós vamos analisando, vamos vendo a tese, né? Todos são retirados do Enem, lógico, né? Vocês ainda não são do ensino médio, só que é mais para vocês terem uma ideia de como o texto ele funciona, tá ok? Como ele se organiza. Então deixa eu colocar aqui, calma. Pronto. Apareceu lá um negocinho aí, acho que agora dá certo. Como eu falei, tá? Elas são sobre intolerância religiosa. E essa redação aqui é da Isabela Ribeiro de Sena Carvalho, tá? E ela diz o seguinte: embora seja direito assegurado a todos os cidadãos pela Constituição Federal, a liberdade religiosa não é garantida de modo isonômico aos brasileiros. Ora velada, ora implícita, a intolerância quanto ao diferente faz parte da realidade do país. Infelizmente, o desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação e a falta de punição sobre os que atentam contra a religião do próximo impedem que o respeito à diversidade cultural brasileira seja consolidado. Né? Então, o que acontece aí? Né? O que é a tese dela? A tese dela, logo aí o início, embora seja direito assegurado a todos os cidadãos pela Constituição Federal, a liberdade religiosa não é garantida de modo isonômico aos brasileiros, tá? Então, isso é o que ela vai defender ao longo do texto dela, tá? E aí, depois ela diz assim, ó. Ela vai dizer que ora é velada, ora é implícita, tá? E o que contribui para a prática da intolerância religiosa é o desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação e a falta de punição sobre os que atentam contra a religião do próximo, tá? Contribuem aí para que a intolerância religiosa ocorra, tá? É o que ela vai defender. E aí, ó, observe, tá? Esse primeiro parágrafo aqui, ó,
foi a introdução, tá? E aí vocês viram, nós já temos a ideia principal, que é a tese. E aí ela vai dizer o seguinte: segundo os sociólogos da chamada geração de 30, muito importantes para o desenvolvimento da antropologia no país, o Brasil é formado por uma fricção interétnica, isto é, desde os tempos da colonização, diferentes culturas compartilham o mesmo território. Contudo, tal interação não ocorre de forma harmônica, uma vez que a persistência do pensamento eurocêntrico do século XVI, que considera os costumes de outros povos como inferiores, gera a intolerância religiosa dos dias atuais. Tá? Então, observa aí os argumentos dela. Ela vai citar, né, de modo geral, os sociólogos da chamada geração de 30, tá? E aí ela vai exemplificar, né, também, dizendo que há ainda, né, no Brasil a persistência do pensamento eurocêntrico do século XVI, que considera os costumes de outros povos como inferiores, tá? E aí, ó, pegar aqui, a partir daqui, tá, ó, do meio, uma vez que a persistência do pensamento eurocêntrico do século XVI, que considera os costumes de outros povos como inferiores, gera a intolerância dos dias atuais. Inquestionavelmente, o preconceito quanto às culturas minoritárias ainda é muito marcante no país, o que é responsável por quadros de violência e por conflitos sociais. O caso de apedrejamento de uma menina de 11 anos vestida com trajes típicos do candomblé, ocorrido no Rio de Janeiro, é prova da falta de respeito das partes dos brasileiros às diferentes culturas que formam o país, tá? E aí, ó, ela vai citar, tá? Outro argumento, ela vai citar um exemplo de domínio público. Detalhe importante, tá? Você pode citar exemplos? Pode, mas contanto que esses exemplos eles sejam de domínio público. Ou seja, uma coisa que foi noticiada no jornal, né? Por exemplo, atualmente nós temos uma série de protestos contra o racismo, não é? Então isso é algo que você poderia citar, porque está nas manchetes, né? É algo que é do conhecimento público, tá? E aí ela vai continuar assim, ó, continuando aqui na redação, tá? De modo análogo, a certeza de impunidade faz com que crimes de ódio continuem acontecendo. Consoante aos ideais liberais de John Locke, as leis brasileiras caracterizam-se pelo respeito às liberdades individuais, o que é sem dúvidas uma grande conquista dos brasileiros. Todavia, o que é proposto pela legislação não é colocado em prática integralmente, contribuindo assim para o crescimento do preconceito no país. O crescente número de denúncias relacionadas à intolerância religiosa contestada pela Secretaria dos Direitos Humanos comprova que uma parcela da população brasileira ainda não tem acesso à plena liberdade de culto e religião. E ele vai, né, ela cita John Locke, tá? Também cita o crescente número de denúncias relacionadas à intolerância religiosa, tá? E aí, na proposta de intervenção, ela vai dizer assim, ó, a fim de garantir, portanto, a equidade na garantia de direitos à população, tá? Ou seja, ela vai dizer para quê, tá? São necessárias transformações na sociedade brasileira, tá? O Ministério da Educação, ó, quem é que vai fazer? O Ministério da Educação, primeiramente, e aí ó, ela vai dizer quais medidas devem ser tomadas. Deve inserir a matriz curricular estudantil debates e estudos antropológicos acerca do processo de formação do país, de modo a valorizar a participação das mais variadas culturas na composição da identidade brasileira. Ademais, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social a realização de palestras, sarais e exposições que exaltem a importância do respeito à diversidade religiosa do Brasil. Por fim, cabe à Secretaria de Segurança Pública a criação de delegacias especializadas na investigação de crimes que envolvam a intolerância religiosa, de modo a intensificar o combate a tal preconceito.
Afinal, somente uma cooperação entre Estado e sociedade será possível lutar contra a intolerância, um mal que ameaça o Brasil, tá? Então, acho que deu para vocês terem, né, mais ou menos uma ideia. Então, é basicamente isso. Eu vou colocar outros exemplos, tá, na pasta de documentos. E qualquer coisa, tá, só procurem, tirem a dúvida, tá? Beijão e abraço.